Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Lei, sexta reunião extraordinária do primeiro ano legislativo da 9ª legislatura, Tarumã, 24 de abril de 2025. Solicito aos senhores vereadores que registrem sua presença no painel parlamentar. Bruno da Ambulância. Presente. Vadinha. Kelly Baratella. Presente. Luciano Carneiro. Presente. Luiz Felipe Deliberador. Presente. Márcia Silveira. Presente. Marola. Presente. Cristina Toni. Presente. Solange Caron. Presente. Convido os senhores vereadores para se postarem em pé. Solicito a vereadora Márcia Silveira para que faça a leitura do trecho bíblico. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Havendo quórum regimental, esta presidência, invocando a presença de Deus, declara aberta a presente sessão. Considerando o artigo 179 do Regimento Interno da Câmara, na sessão extraordinária não haverá expediente. Votação da ata da sessão anterior. Quinta sessão extraordinária de 24 de março de 2025. Ata eletrônica da quinta extraordinária de 2025 da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura. Quinta sessão extraordinária de 24 de março de 2025 em discussão. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Bruno da Ambulância. Sim. Vadinha. Sim. Kelly Baratella. Sim. Luciano Carneiro. Sim. Luiz Felipe Deliberador. Sim. Márcia Silveira. Sim. Marola. Sim. Cristina Toni. Sim. Solange Caron. Sim. A ata da sessão anterior, votada e aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 19/2025. Dispõe sobre a inclusão de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025 LDO para 2025 e abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento de 2025 e dá outras providências. Autoria Adriana Balejo Piedade da Silva. Projeto de Lei Ordinária do Executivo 19 de 2025 em discussão. Peço a palavra. Você dispõe de 10 minutos do prazo regimental. Ainda em tempo, agradeço a presença da Rosângela, secretária da Assistência Social. Senhora Presidente, nobres pares, população que nos acompanha aqui, em nome da Rosângela, agradecer, quem nos acompanha também de forma virtual. Nós estamos hoje aqui nessa sessão extraordinária para votar mais um projeto de lei, que dispõe sobre a inclusão de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025. E desses valores aqui, tem um valor importante, novamente, para a área da saúde, de R$ 1.660.968,90, que vem para a contratação de serviços médicos especializados
na modalidade plantões para o pronto atendimento 24 horas. E também tem um valor também significativo, que é para a questão da cultura, né, questão de eventos e tudo mais. Gostaria só de registrar que todos os projetos que vêm da gestão, para que nós possamos estudar, fazer os apontamentos e aprovar, está tendo apoio dessa casa, né, Solange? A gente tem discutido, nós temos apoiado, mas nós temos percebido também, estamos sendo cobrados enquanto vereadores também, principalmente algumas questões na área da saúde, né? A gente percebe a cobrança ainda na falta de algumas especialidades no município, no atendimento, principalmente na questão das mulheres, né? Nós tivemos recentemente uma visita em São Paulo na Secretaria da Mulher, que foi agendada pela Solange, onde nós fomos questionar algumas questões de exames de mamografia, e infelizmente o município perdeu algumas vagas, né, que poderia já ter sido realizado no início do ano. Nós temos a questão hoje que está sendo muito cobrado também, e com razão, do laboratório aqui de Tarumã. Nós temos um laboratório conveniado hoje no município, que tem feito atendimento, tem uma equipe boa, está se esforçando, mas infelizmente a falta de outro laboratório, ou até mesmo de outros mecanismos, a população tem sofrido, né, por não ter esse atendimento mais rápido, né, para que possa acontecer. Inclusive hoje eu passei no laboratório novamente, conversar com alguns pacientes que estavam ali, cobraram pelo menos uma questão de cadeira ali fora, para ter um maior conforto. É algo que eu já cobrei também desde fevereiro, para que pudesse ser disponibilizado algumas cadeiras para o laboratório, para acomodar melhor a população, mas tem algumas atitudes ainda que a gente precisa cobrar, porque nós somos cobrados, né? A população está certa de cobrar os vereadores, porque nós estamos próximos da população, para que nós possamos cobrar também do executivo, da administração. Então hoje nós temos mais um projeto aqui que provavelmente será votado favorável, para que a administração possa se organizar financeiramente, para continuar com seus trabalhos, mas nós precisamos também de ações mais concretas da parte do executivo, né, principalmente na questão da saúde, né, que é uma promessa muito grande aí para melhorias, e que a gente, infelizmente, em algumas ações a gente não vê isso acontecendo. A gente sabe do esforço que está tendo da parte das equipes de trabalho, aqueles que estão, como a gente diz, no chão de fábrica, né, se esforçando ali, mas às vezes tem faltado de quem realmente tem que delegar e tem que correr atrás aí das oportunidades. Então, que a gente possa também, enquanto membros dessa casa, cobrar essa maior agilidade, esse melhor trabalho, principalmente na questão da saúde. Tenho dito. Continua a discussão. Peço que o Luiz Felipe faça uso da cadeira da presidência para que eu possa fazer uso da tribuna. Senhor presidente, nobres pares, equipe que nos dá o suporte, Rosângela, obrigado pela presença. As suas falas são pertinentes, Luiz, e quero só contribuir que a gente está aqui aberto sempre ao atendimento à comunidade, né? E a gente já frisou nessa tribuna e vamos continuar frisando, fazendo uso do instrumento do vereador, que é a tribuna, né? Esse é o nosso meio, né? Essa é a nossa casa, é aqui que nós temos que exercer o nosso papel de vereador, não inflamando, não causando intriga na sociedade. O papel do vereador é na Casa de Leis. Ora, dito isso, nós recebemos, de fato, várias indagações a respeito, principalmente do laboratório, mas é preciso lembrar que, na gestão passada, havia 2 laboratórios. E houve uma problemática muito grande naquele momento, porque havia o segundo laboratório, né, que eu fiz questão de ir fazer os meus exames, então, naquele laboratório, onde não tinha ninguém, né? Então, eu acho um pouco difícil, Luiz, de alguém vir e continuar conseguindo prestar o serviço em Tarumã, se também não tiver demanda. Porque
você fez a visita, isso é válido, nós temos que fazer, mas precisamos entender que o laboratório ele ganha uma licitação, ele presta um serviço particular. Eu não tenho como vereador ir lá e mandar no laboratório, porque ele é algo particular. E aí é o bom senso de quem ganha a prestação de serviço, né? O município ele contrata. Então, na gestão passada, como falam, né, que a gente usa muito a gestão passada, e eu faço questão de lembrar mesmo, que é assim que a gente compara as coisas, haviam 2 laboratórios, porém, não tinha população que fazia o uso daquele segundo laboratório. E se a gente abrir uma nova concessão, vai haver muitas pessoas descontentes, né, porque aí diminui o fluxo do laboratório, o laboratório reclama porque fica inviável de manter a equipe de funcionário, porém, se não há uma divisão para que os 2 possam atender na mesma proporção, infelizmente, o laboratório não consegue manter o seu serviço ativo. Por quê? É uma prestação de serviço. Ele não é órgão da prefeitura. Ele não é uma secretaria da prefeitura. Ele é um prestador de serviço da prefeitura. E aí fica um pouco fora do que cabe a nós, como vereadores, ir lá e exigir, né? Porque se ele errar na coleta, se for um exame que não nos der segurança dos bons resultados, aí é uma quebra, né? E aí a gente pode atuar nisso. Mas na questão da manutenção, da mão de obra, de quanto funcionário tem, isso aí é o bom senso do prestador de serviço, né? Então, a gente precisa entender as funções. A gente precisa também expor o que é obrigação da prefeitura, o que não é da prefeitura, o que é SUS, o que não é SUS, para que as pessoas possam entender. Porque senão fica difícil, né, legislar. Legislar em prol causas que não faz parte da nossa jurisdição. Mas nós estamos bem aqui, como você disse, e estamos cobrando mesmo. Esse projeto ele veio para casa, nós discutimos, propomos reuniões, convocamos todos os vereadores, discutimos, o que não concordamos, pontuamos, para que quando ele voltasse a ser votado, não tivesse dúvida do que estava sendo votado. Agradeço você, Luiz Felipe, Marola, todos os vereadores que estiveram presentes, e que nós discutimos, nos debruçamos em cima, e hoje, se estamos votando, sabemos por que estamos votando e no que estamos votando. Mas fica claro, população de Tarumã, estamos de portas abertas para acolher a sua demanda, entender a sua aflição, a sua necessidade e cobrar. Haja visto que realmente tem alguns profissionais que ainda estão no processo de licitação, tem outros que a fono, que a gente está sendo bem cobrado, mas é um problema que vem se arrastando, que não é de agora, que está sem fono no município, há tempo, né, a gente tem que relatar. Então, é preciso entender as demandas, o caminho, o processo, tem a licitação, tem que publicar no Diário Oficial, como foi um tema muito discutido nessa Câmara Municipal, né? Até que íamos tirar o Diário Oficial, coisa que não aconteceu, e hoje é tudo no trâmite, né? Aqui é um exemplo, né, Luiz? Fizemos aí o processo de compra das camisetas para a Câmara Mirim, e foi uma cidade de Rio de Janeiro que ganhou. Então, não foi Tarumã. E não porque nós não queríamos que Tarumã fizesse, confeccionasse, mas a gente faz no que a lei pede, e quem ganhou o processo é do Rio de Janeiro. E aí, demora mais um pouco. E então, a gente precisa entender, explicar para a comunidade, para que ela possa entender o processo, os trâmites, que talvez foram tão explicados em momentos e que agora talvez não se expliquem como deveria. E nós estamos aqui para atender, esclarecer as dúvidas, estender a mão para a comunidade, cobrar o que precisa ser cobrado de fato, porque nós estamos aqui para legislar, tenho dito. Continua a discussão. Em votação. Bruno da Ambulância. Sim. Vadinha. Sim. Kelly Baratella. Sim. Luciano Carneiro. Sim. Luiz Felipe Deliberador. Sim. Márcia Silveira. Sim. Marola. Sim, com justificativa de voto. Cristina Toni. Sim. Solange Caron. Sim. Marola dispõe de 5 minutos para justificar o seu voto.
Boa tarde, presidente, nobres pares, população que nos acompanha em rede social, as pessoas que estão na casa. Um abraço especial à Rosângela, nossa amiga, secretária de Desenvolvimento Social. Esse projeto ele já esteve, né, há algum tempo colocado aqui, nós paramos ele para discussão, pedimos algumas orientações, algumas explicações para o Executivo, para onde esse dinheiro vai, para onde vem, por que nós estamos ainda suplementando essa situação de R$ 1.660.000 para a saúde e os R$ 800.000, como o Luiz bem explicou, para a Secretaria de Turismo, né, para o turismo, ficha orçamentária. A preocupação que passou desse projeto é nós entendermos, né, nobres pares tiveram discussão, Luciano, Padinha, Márcia, e acredito que os demais vereadores também leram o projeto, e entender para onde esse dinheiro vai ser aportado. Porque nós estamos suplementando uma verba, um montante significativo, mas quando nós não sabemos para onde essa verba vai, se a população nos cobra lá fora, como que nós vamos responder? Como a gente recebe um projeto se ele não é direcionado, se ele não é dito, olha, estamos suplementando 800.000, para que vai ser? Então, nas discussões com o secretário de Desenvolvimento Econômico que esteve na casa, falando com as pessoas, pedindo explicações, nós chegamos, né, à informação que desejávamos, para que foi, né, aportado esse dinheiro, para que está se pedindo esses 800.000 e esse 1.660.000. Principalmente os 800.000, que era uma preocupação minha, principalmente, porque depois a população nos cobra, e às vezes a população não entende que você tem pastas e fichas orçamentárias diferentes. E aí a população diz, espera lá, mas vocês estão dando 800.000 para o turismo, para quê? Aonde vai ser colocado esse dinheiro? Por que não coloca no social, né, Rosângela? Por que a gente coloca 800.000 lá no desenvolvimento social? Por que a gente não pede uma suplementação de 800.000 lá e pede no turismo? Então é preciso saber, e nós, enquanto legisladores, enquanto vereadores, eleitos por vocês, população tarumense, eleitos para legislar em prol da população, precisamos dessa informação. Então, às vezes, trava, demora um pouquinho mais para se votar, mas é necessário. A discussão ela é salutar, a informação ela é imprescindível para que se saiba o que está se fazendo, para que se possa dar a resposta. Então, hoje o meu voto é sim, e dizer para a população que qualquer um de vocês que me procurar vão saber para onde vai esse dinheiro. Ele está aqui, muito bem fundamentado, a justificativa, um projeto que eu gostaria de dizer que se tornou exemplar, pelo fato dele chegar à casa, né, Luiz, Solange, na discussão, Luciano, Márcia, os demais vereadores, porque ele chegou à casa com as justificativas. Ele não chega apenas com uma linha e uma abertura de uma rúbrica. Ele chega dizendo para que é. Ele chega nos informando para que é. Então não vem apenas uma suplementação pela suplementação. Eu gostaria de deixar registrado aqui, na casa e para o Executivo Municipal, que estão de parabéns por essa iniciativa de justificar. E que todos os demais projetos, a partir de agora, que venham para casa, venham com esse modelo, porque facilita o trabalho, o entendimento, a discussão, né? Inclusive para sanar algumas dúvidas, que às vezes nos é estranha, fica difícil para a gente talvez entender, apenas olhar uma linha com valores, apenas olhar de onde vem, é fonte 1, é fonte 2, é fonte 5, é superávit, vai ser excesso de arrecadação, de onde vem, para onde está vindo? Precisamos tornar isso mais palatável, até para a população entender, que as fichas orçamentárias têm os seus caminhos, né, tem os seus atendimentos. Então, apenas para esclarecer a população que estamos sim trabalhando e reforçar que essa seja uma situação que se torne rotineira na casa, que os projetos venham fundamentados, justificados e nos dizendo para onde vai cada dotação orçamentária que for solicitada aqui. Tenho dito, senhora presidente. Projeto de lei ordinário do Executivo aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para serem deliberadas pelo plenário, declaro encerrada a pauta da ordem do dia. Abertura da explicação pessoal. Não havendo oradores inscritos para a explicação pessoal, encerro a explicação pessoal. Convido os nobres vereadores para se postarem em pé. Nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Lembrando todos os vereadores que amanhã, às 19 horas, sessão solene de posse da Câmara Mirim e do Parlamento Jovem. E, em seguida a essa sessão, uma reunião com a secretária da Assistência Social, que estará explanando para nós um projeto que será votado na próxima sessão de segunda-feira.